Shraddha Suktam. Om Shraddhayagni Samidhyate Shraddhaya Vindate Havihi Shraddham Bhagasya Murdhani Vachasa Vedayamasi Priyagya Shraddhe Dadataha Priyagya Shraddhe Didasataha Priyam Bhojeshu Yajvasu Idam Auditam Kridi Yata Deva Asureshu Shraddham Ugreshu Chakrire Evam Bhojeshu Yajvasu Ashmakam Auditam Kridhi Shraddham Deva Yajamana Vayugopa Upasate Shraddham Ridaya Yakutya Shraddhaya Huyate Havihi Shraddham Pratarhavamahe Shraddham Madhyam Dinam Pari Shraddham Suryasya Nimruchi Shraddhe Shraddha Payehanaha Shraddha Devam Adivaste Shraddha Vishwamidam Jagate Shraddha Kamasya Mataram Havisha Vardhaya Mahi Om Shanti Shanti Shantihi Harihi Om. Hino védico sobre a fé. É um dos mais poderosos e conhecidos hinos védicos, cantado há milhares de anos. Repeti-lo ou ouvi-lo traz vários benefícios espirituais. Om. É através da qualidade da fé, Shraddha, que a Agni queima fortemente. É por causa da fé que as oblações são oferecidas. A fé é a coroa de toda a riqueza. Isso eu digo com certeza. Ó fé, tu concedes tua graça sobre aquele que doa. Tu satisfazes aqueles que desejam dar. Então, aqueles que dão, aqueles que alimentam e oferecem sacrifícios, recebem a tua graça. Ó fé, faça valer minhas palavras. Quando os demônios se tornaram poderosos, os deuses mantiveram suas fés para destruí-los. Ó fé, que minhas palavras sobre aqueles que doam e oferecem sacrifícios se tornem verdadeiras. Que a tua graça possa recair sobre todos. Quando os deuses tomaram Vayu como seu protetor, eles adoraram a própria fé. Quando surge qualquer desejo para alcançar alguma coisa, as pessoas confiam apenas na fé. Com a graça da fé, a pessoa pode certamente enriquecer. Invocamos a fé de manhã, invocamos a fé de tarde, invocamos a fé quando o sol se põe. É a fé que nos ajuda a fazer todas as coisas na vida. Ó fé, conceda-nos a fé que alcança o sucesso. A fé está no coração dos deuses. É o poder que permeia todo o universo. A fé é a mãe de todos os desejos e aumenta com o oferecimento das oblações. Om, paz, paz, paz. Boa noite. Hoje nós vamos falar a respeito do assunto que é meios de elevar a mente, maneiras de elevar nossa mente. Um primeiro fato que nós vamos começar falando é que nenhum de nós nasceu perfeito. Isso nós sabemos. Nós nascemos com coisas para serem desenvolvidas aqui, né? Nós estamos em fase de desenvolvimento espiritual. E cada um está num estágio diferente. Eu estou num estágio, cada um de vocês está num estágio diferente. Ninguém está no mesmo estágio. Por isso Swami Vivekananda dizia que cada um tem a sua própria religião, que cada um tem um ideal espiritual diferente, que cada um está num estágio diferente. Então o primeiro fato é que ninguém nasceu perfeito. Mas um outro fato é que todos nós temos, sem exceção, um maravilhoso instrumento que nós podemos usar, que é a nossa mente. É um instrumento invisível, a gente não vê, mas é um instrumento maravilhoso. Porque as escrituras mencionam, os sábios mencionam que a mente possui poderes extraordinários, poderes inimagináveis. Mas nós tocamos apenas a superfície da nossa mente. Nós sabemos apenas o superficial. Nós sabemos desenvolver a mente até um nível muito superficial, um nível intelectual. Mas os sábios dizem que nós temos que treinar a nossa mente. Existe uma gradação de treinamento da mente.
Desde que nós nascemos, sem dúvida, a nossa mente está sendo treinada. Nós estamos treinando a nossa mente o tempo todo. Não significa só um momento que nós estamos na escola que nós estamos treinando a mente. Desde que nós estamos no berço, nós já estamos treinando a mente. Talvez até na barriga da nossa mãe a gente já estava treinando a nossa mente. Mas, à medida que nós vamos crescendo, alguém coloca a gente na escola, né? A gente entra na escola. O que é a escola? A escola é um treinamento da mente. Então você vai treinar a sua mente na primeira fase de treinamento mental, que é o chamado treinamento formal, treinamento vocacional. Esse treinamento da nossa mente nos possibilita ser alguém no mundo, né? Ganhar o pão, viver no mundo da maneira adequada. Então essa é a educação, chamada assim educação, né? Você conseguir se desenvolver intelectualmente para ter o seu ganha-pão. Esse é o primeiro treinamento da mente. Mas nós nunca deveríamos parar aí, né? Esse é um engano, a gente parar apenas na educação formal. Existem treinamentos da mente cada vez mais elevados. O segundo deles, que é mais importante do que a educação formal em si, é o treinamento moral, né? Formação do caráter. Nós todos temos que educar nossa mente com valores morais, valores éticos. Então, a formação do caráter é mais importante do que a formação, vamos dizer assim, educacional, a formação vocacional, quando você aprende alguma coisa na escola. A formação do caráter. Nós temos que educar nossa mente com qualidades, por exemplo, como a veracidade, como a humildade, essas qualidades morais e éticas. Então, esse é o segundo treinamento da mente, né? Veracidade, autocontrole, humildade. Esse é o treinamento moral e ético. Isso que forma um caráter. Se a pessoa faz apenas o treinamento da mente formal, ou seja, educacional, e não treina o seu caráter, não treina a sua moral, há uma grande chance de, em algum momento da vida dela, acontecer alguma tragédia, acontecer alguma coisa ruim. Porque uma educação não baseada na moral e na ética, em um momento ou outro alguma coisa ruim vai acontecer, em alguma fase da sua vida. Então é um treinamento necessário para nós, o treinamento moral e ético. As escrituras batem muito nessa tecla, né, dos yamas e niyamas. Para você fazer qualquer progresso no caminho espiritual, você tem que começar com os yamas e niyamas. Ahimsa, satya, todas as qualidades que compõem yamas e niyamas, que são qualidades de autocontrole, veracidade, etc. Então nós necessariamente temos que exercitar a nossa vida moral e ética para sermos pessoas de caráter forte. Para quê? Para nossa própria proteção, né? E também para o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Né? Porque uma pessoa que tem um caráter forte, uma pessoa que é moralmente forte, ela irradia algumas qualidades. Por exemplo, ela irradia paz, ela irradia força. Agora, se uma pessoa não tem o desenvolvimento do caráter, né, na moral e da ética, ela não consegue irradiar essas qualidades. Então, o ambiente ao redor dela também é afetado. Então, honestidade, força, paz, é isso que uma pessoa que desenvolveu o caráter transmite na sociedade. Mas, lendo as escrituras, né, vendo a vida espiritual, os mestres falam que não basta você se desenvolver moralmente, desenvolver as qualidades morais e éticas apenas. Existe um outro tipo de desenvolvimento da mente que é superior, que é uma elevação da mente em direção ao infinito. Né? Esse tipo de desenvolvimento. Então, primeiro, o desenvolvimento formal que a gente conhece, que é a educação, que a gente conhece como educação. Depois, o desenvolvimento do caráter. E, por último, o desenvolvimento espiritual, que é quando você desenvolve qualidades na sua mente que tendem para o infinito, que tendem para aquilo que é eterno. Significa fazer com que a sua mente busque algum tipo de transcendência. Né? Você vai transcender a vida normal como a gente conhece e vai alcançar ou vai mergulhar em algo superior, algo mais amplo. Então é isso que o desenvolvimento espiritual busca, esse direcionamento para o infinito, em direção ao infinito, em direção ao eterno.
Para você passar por esse desenvolvimento da mente, né, o espiritual, né, que leva você para o infinito, não necessariamente você precisa ter uma educação formal. Não necessariamente você precisa treinar a sua mente numa educação formal. O maior exemplo disso era Sri Ramakrishna, Santa Mãe, Ramana Maharshi, grandes sábios que bebiam da fonte do conhecimento, mas não tiveram educação formal, não foram para a escola aprender, não passaram por um processo de educação formal. O próprio Sri Ramakrishna disse, né, que ele não queria uma educação apenas do ganha-pão. Ele queria uma educação que fizesse algo que fizesse ele realizar Deus. Ele tinha esse insight desde a infância. No caso de Sri Ramakrishna era muito diferente. Mas é possível você ter um desenvolvimento espiritual muito grande sem passar por uma educação formal, sem passar por um desenvolvimento formal. Mas é impossível você ter um desenvolvimento espiritual sem passar por uma educação moral, sem passar por o desenvolvimento do caráter. Você não consegue se desenvolver espiritualmente sem desenvolver o caráter. Então a educação formal dos livros, da escola, é uma coisa boa, necessária, mas não é absolutamente necessária para você alcançar Deus, para você alcançar a transcendência. Mas o desenvolvimento do caráter, sim, ele é absolutamente necessário. Você precisa desenvolver o caráter para buscar as coisas do infinito, para buscar Deus. De acordo com a tradição hindu, o que é a mente? A gente não vai abordar essa questão do que é a mente, porque a mente tem várias funções, várias fases. Por exemplo, Buddhi, Manas, Ahankara. Dá para explicar o que é cada um desses. Mas nós não vamos falar sobre as funções mentais ou como é a estrutura da mente em si. Nós vamos apenas dizer que a mente ela é formada, ela está constantemente influenciada pelos 3 gunas, né? Os três constituintes principais da natureza, Sattva, Rajas e Tamas. Então toda a nossa mente, a mente de cada pessoa, até dos animais, ela é influenciada por Sattva, Rajas e Tamas. Às vezes tem uma preponderância de Tamas, às vezes uma preponderância de Rajas. De acordo com a filosofia hindu, o que é Tamas? Tamas é a qualidade da inércia, a qualidade da ignorância, vamos dizer assim. E Rajas é a qualidade, a função, o elemento, né, da atividade. Atividade, ambição, tudo aquilo que tende à atividade, né, ao poder, a busca pelo poder. É uma qualidade de Rajas. A pessoa que sempre está buscando poder tem uma preponderância de Rajas na mente. Então, Tamas, Rajas, e tem a última qualidade, que é a terceira força, é chamada Sattva. A qualidade de Sattva, ela tem a característica de trazer calma, de trazer luz. Então, essa é a qualidade de Sattva, luz, calma e felicidade. Então, toda vez que quando na nossa mente nós temos felicidade, nós temos calma, nós sentimos paz, significa que a nossa mente, nesse momento, está sátvica. Ela está no momento de sattva. Até mesmo quando nós desfrutamos dos prazeres sensoriais, né, naquele momento de felicidade, ocorre na mente prepondera sattva, mas acontece que isso muda. Né? Os 3 elementos mudam constantemente. Então a mente está sempre sendo dominada pelos 3 gunas. Os 3 gunas, eles constituem a natureza da nossa mente. Agora, qual é a nossa missão espiritual? O nosso desenvolvimento espiritual tem como única finalidade desenvolver sattva. Então nós temos que fazer com que a nossa mente se torne cada vez mais sátvica. É essa a finalidade de todas as práticas, meditação, cantos, escrituras, é desenvolver sattva na mente. Então isso faz parte da nosso treinamento espiritual, né? Desenvolver cada vez mais sattva. Agora, algumas qualidades, né? Algumas coisas que ajudam a elevar a mente. Eu separei algumas aqui, que são qualidades que ajudam a desenvolver sattva, desenvolver a qualidade de sattva. Toda pessoa que pratica isso, ela vai se tornando uma pessoa mais sátvica.
A primeira coisa é manter a calma mental em cada atividade. Né? Durante o dia a dia, na vida cotidiana, muitas coisas no trabalho agem para tirar a nossa calma, para tirar a nossa paz. Tudo isso faz parte do processo, de um processo que nós estamos passando. Porque a natureza do trabalho em si, Swami Vivekananda falou, a natureza de qualquer trabalho que nós fazemos é fricção. Sempre vai ter fricção no trabalho. Quando alguns egos se juntam, sempre tem fricção também. Então é como se você estivesse jogando bilhar, né? Sempre tem fricção entre as bolinhas, né? Antes de entrar na caçapa. É caçapa que chama, né? Então antes de entrar na caçapa, sempre tem fricção entre as bolinhas. Então essa fricção no trabalho é inevitável. Sempre vai acontecer. Mas o que os sábios recomendam, então, para a gente manter a calma em todas as atividades? Tem algumas dicas que eles dão, né, para você ajudar a manter a calma nas atividades. A primeira coisa que eles recomendam é a atitude de desprendimento. Na atitude de desprendimento é você não se identificar muito com as coisas, com as circunstâncias, com as emoções, e sempre se manter numa atitude de testemunha. Essa é uma dica valiosa para você não se afetar pelas coisas que estão ao redor. Embora você possa estar intensamente envolvido em alguma coisa, você pratica um desprendimento. Você se coloca numa posição como se você estivesse olhando tudo a uma distância, sem se envolver com aquilo. Né? Tem episódios na vida dos santos, né, que todos os santos passam por esse tipo de processo, que eles percebem na vida deles que quando uma pessoa os maltrata, é como se elas não estivessem falando para ele, estivessem falando para outra pessoa. O santo tem um livro chamado Peregrino Russo, que ele passou a vida dele toda peregrinando. Né? Ele é um anônimo, ninguém sabe quem foi esse peregrino. E ele peregrinava na Rússia. E numa dessas peregrinações, confundiram ele com um criminoso. Ele estava peregrinando e confundiram ele com um criminoso que tinha maltratado de uma garota. Então os homens foram lá e deram uma surra nele, né? Assim, espancaram. E ele falou lá na narração dele que ele sentiu que naquele momento que as pessoas estavam xingando, batendo, ele sentia que não era com ele. Ele sentia que era como se estivesse fazendo com outra pessoa. Então é isso que significa você se colocar, um desprendimento, né? Como se não fosse com você. Você se desprender. E, em realidade, isso é uma prática espiritual, porque, em realidade, nós não somos a nossa própria mente. E tudo que acontece na nossa vida está relacionado à nossa mente, mas nós somos o Atma, nós transcendemos a mente. Então, se colocar numa posição de testemunha também é uma prática espiritual. E ajuda muito você não se envolver e manter a calma. Mantenha a calma em todas as atividades, né? Para isso, você não precisa nem colocar a questão de religião ou vida espiritual. É apenas uma atitude de desprendimento. A segunda coisa que é muito importante para manter a calma em todas as atividades é não se apegar aos resultados. Isso tem muito a ver com a Karma Yoga. Não se apegar a nenhum tipo de resultado da ação. Quando você age, não se apegue nem ao sucesso nem ao fracasso. Se vier o sucesso, tudo bem. Se vier o fracasso, aconteceu. Por que os sábios, Shri Krishna mesmo fala isso? Porque ele fala que o karma, como o karma acontece, é insondável. Shri Krishna fala que o karma é insondável. Então não tem como saber como será o desfecho das coisas aqui na Terra. O que vai acontecer, o que vai ser sucesso, o que vai ser fracasso. Porque tem inúmeras coisas influenciando o karma. Tanto o nosso karma individual, dessa vida, quanto o karma das vidas anteriores. Então, no momento nós estamos aqui, no outro momento a gente pode ter morrido. Tudo depende do nosso prarabdha karma. Então, nós não podemos se apegar aos resultados, sejam eles bons ou maus. Dessa maneira, se a gente conseguir agir dessa maneira, nós vamos ter uma grande quantidade de calma mental. Nós não vamos se apegar a uma ação apenas pelo fato dela ter que dar sucesso ou não.
Mas qual então seria a motivação para trabalhar, né? Se eu não estou trabalhando para ter sucesso, nem para ter fracasso, qual seria a motivação para o trabalho? Esse é um questionamento que surge. Eu não me apegar a nenhum resultado significa não ter motivação? Sri Krishna fala que não. Tanto é que ele falou para Arjuna, né? Arjuna, vai lá e lute, né? Não seja um covarde. Então, qual é a motivação? A motivação para fazer as ações é que as ações, se elas forem feitas como Karma Yoga, elas vão purificar a nossa mente. Elas vão nos levar a realizar a realidade suprema. Então, essa deve ser a única motivação para fazer as ações. Que as ações, elas vão purificar a nossa mente e nos levar a realizar Deus. As ações não devem ser feitas buscando sucesso ou fracasso, mas unicamente para purificar a nossa mente. Essa é um preceito básico da Karma Yoga. É que as ações têm que ser feitas sem buscar sucesso ou fracasso, mas unicamente para purificar, nos purificar. Mesmo, por exemplo, um ato de varrer a frente da casa, que pode ser um ato bem banal, parecer um ato bem banal, ele pode ser tão poderoso em purificar a nossa mente quanto ocupar um cargo de um senador, por exemplo, num plenário. É plenário que o senador fica? É um lugar onde o senador fica. Então, o mais importante na Karma Yoga é a motivação, o motivo que está por trás da ação. A motivação é tudo. Dependendo da sua motivação, você vai se purificar ou não, ou vai se enrolar cada vez mais. É a sua motivação que vai fazer você se enrolar ou se desprender, ou se purificar. Então essa é a filosofia da Karma Yoga. Isso ajuda a também nós mantermos a calma no dia a dia, né? Isso ajuda a gente a manter equanimidade. Se a gente tiver esse tipo de filosofia, né? Não buscar fracasso nem sucesso, mas agir somente para a purificação da mente. Isso faz com que a gente alcance um certo nível de paz, um certo nível de tranquilidade. A gente pode perceber que as pessoas que estão muito agitadas no trabalho, geralmente elas estão buscando alguma coisa, né? Intensamente atrás de nome e fama, pode ser qualquer coisa, ou dinheiro, ou alguma coisa que ela tem que conseguir, e aquilo agita a mente da pessoa. Sri Krishna fala que toda vez que nós agimos com desejos, isso cria karmas. Quando você age com algum desejo, isso cria karmas para o futuro. Quando você age sem desejos, você não cria novos karmas, você queima os karmas do passado. Swami Vivekananda falava que o mundo que nós vivemos é um grande ginásio. Então nós estamos aqui, uma grande academia, vamos dizer assim, né? Nós estamos aqui para nos exercitar. É isso que ele dizia. Outra questão para manter a calma nas atividades. Não se apegar aos resultados, eu já falei. Mas não se apegar aos resultados também se relaciona a não se apegar à opinião alheia. Não agir pensando na opinião alheia. Também está relacionada a não se apegar aos resultados. Eu mencionei isso porque hoje em dia isso está muito em voga, né, por causa das redes sociais. As pessoas se apegam à opinião alheia. Quantos likes eu tive ou quantos likes eu não tive vai determinar se eu fico feliz ou triste. Então, infelizmente, é assim que a sociedade está funcionando. Então, não se apegar à opinião alheia. Isso vai deixar a sua mente no nível de calma, no nível de paz. Outras coisas que ajudam a você a manter a calma na atividade é evitar os maus hábitos nas ações. As ações feitas com maus hábitos também perturbam a mente. Um exemplo bem simples é procrastinação, né? Todos nós temos, de uma forma ou outra, algum hábito de procrastinar, ou seja, deixar para depois, né? Assim, ir empurrando com a barriga, ou seja, depois eu faço isso. E isso pode se tornar um hábito muito nocivo. A gente vai deixando sempre para depois. Ações que podem ser resolvidas de forma imediata, a gente vai deixando para depois. Até que isso acaba se acumulando e começa a acontecer também um acúmulo na nossa própria mente. Um acúmulo de ondas mentais. Então as ondas mentais também se acumulam. E aquilo torna a nossa mente com
uma ansiedade crônica, uma inquietação crônica, vamos dizer assim, esse acúmulo de atividades procrastinadas, né? Então, isso é um mau hábito da mente que nós precisamos corrigir. Um outro mau hábito que muitas pessoas têm, principalmente na sociedade moderna, é o hábito de não saber os momentos em que eu tenho que trabalhar e o momento que eu tenho que parar. Ou seja, trabalhar em excesso, né? Isso é um mau hábito também. O que os sábios falam, né? Eles falam que existem duas forças, chamadas Pravriti e Nivriti, na natureza. E isso existe também na nossa mente. Pravriti significa quando você faz ação, você age, você empreende coisas, né? Isso é Pravriti, você sai. Mas existe um outro movimento que tem que ser feito por todos nós, que é o movimento de Nivriti. Em um momento ou outro, nós temos que voltar, nós temos que nos recolher. Então, essas duas coisas nós temos que saber equilibrar na vida diária. O momento de Pravriti e o momento de Nivriti. A pessoa que não sabe equilibrar isso, ela fica sempre no Pravriti, é uma pessoa que tem um termo chamado workaholic, né? Que não consegue parar de trabalhar. Ela fica trabalhando sem parar. E até depois do expediente, à noite, de madrugada. Ela não consegue parar de fazer coisas. Então isso é um mau hábito também que tem que ser remediado. Swami Yatisvarananda, no livro dele Meditação e Vida Espiritual, ele fala muito sobre isso. Ele fala que é necessário para um aspirante espiritual ter momentos em que ele não faz nada. Então é necessário para nós reservarmos durante o dia alguns momentos, pode ser meia hora, pode ser uma hora, em que nós não vamos fazer absolutamente nada. Não vamos ver celular, não vamos ler livros, não vamos fazer nada. Vamos simplesmente ter um momento para um recolhimento, um momento para nós mesmos. É um momento que você vai fazer oração, vai fazer japa, você vai fazer meditação, você vai fazer adoração interna, né? É um momento em que você não vai fazer nenhum tipo de ação, né? Você vai simplesmente se recolher. Isso é chamado Nivriti, isso é necessário. Então, para nós termos um balanço da mente, de forma que a gente possa ter uma calma mental nas atividades, é necessário que a gente exercite Pravriti e Nivriti. Essas duas coisas. O último mau hábito que todos nós temos de uma forma ou outra é não desperdiçar o tempo em ações inúteis. Isso não precisa nem falar muito, mas agir com propósito. Né? Tudo que nós fazemos, nós temos que colocar algum propósito. Será que isso vai me levar para algum propósito benéfico ou não? Então essas são dicas para a gente manter a calma mental nas atividades cotidianas, na vida cotidiana. Tudo isso que eu falei não implica necessariamente que a gente tenha uma crença em Deus, uma crença em algo espiritual. São apenas coisas mais pragmáticas, né? Coisas que você pode colocar em prática no dia a dia. Mas existe uma outra técnica que também pode ser aplicada, que é igualmente eficaz, que leva a tudo isso também. Que uma pessoa que tem grande fé em Deus, ela pratica a autoentrega. A autoentrega também leva a isso. Tudo que você vai fazer, todo o trabalho que você vai fazer, você entrega a Deus antes de começar e entrega depois que você faz. Se você conseguir, entrega também durante o trabalho. Pensa em Deus durante o trabalho. Então essa prática da autoentrega, da ação para Deus, ela também tem o poder de acalmar a nossa mente. É como se Deus tomasse conta das nossas ações. Essa ação ela se transforma quando a gente entrega para Deus. Mas para isso é necessário uma certa quantidade de fé. Você tem que ter alguma fé em Deus, na vida espiritual, para você conseguir fazer essa autoentrega. Você tem que tornar isso um hábito. Existe um grande santo chamado Irmão Lourenço da Ressurreição, que em inglês é chamado Brother Lawrence. E a principal prática dele era essa. Você, antes de cada ação, ele falava assim, que ele realizava um simples ato de autoentrega, em que ele pensava em Deus. A única coisa que ele fazia era isso. Ele tinha uma atenção para Deus antes de agir e
durante o trabalho e depois que ele agia. Ele entregava, ele tinha uma atenção para Deus. É uma coisa muito simples. Simplesmente significa você pensar em Deus, levar a sua mente para Deus e oferecer aquela ação. Então aqui, tudo isso que eu falei está relacionado a gente manter a calma mental nas atividades cotidianas. Isso são meios de elevar a nossa mente, de manter a calma em todas as ações, para desenvolver qualidade sáttvica. A outra prática, né, para desenvolver outra qualidade sáttvica que nós temos que desenvolver é o controle dos sentidos. Né? A primeira coisa é a calma nas atividades. A segunda coisa é o controle dos sentidos. Os sentidos em sânscrito são chamados de indriyas. Então, o controle dos indriyas. As escrituras falam que os nossos sentidos, né, são como cavalos. Porque se a gente não tiver rédeas nos cavalos, o que acontece? Eles ficam completamente descontrolados. Eles vão em qualquer direção. Os nossos sentidos são assim também. Eles são como cavalos. Você tem que ter rédeas. Isso é uma ilustração do Katha Upanishad, né, que os cavalos são como os sentidos são como os cavalos. Os sentidos, qual é a característica principal deles? É que eles recebem impressões e eles ou rejeitam impressões. Né? Ele aceita impressões ou rejeita impressões. Impressões que vêm de fora. Né? Os 5 sentidos agem dessa maneira. Ou recebe impressão ou rejeita. Mas, nesse processo de aceitar e rejeitar, a nossa mente, às vezes, ela se perturba, né? Nesse processo de aceitar e rejeitar impressões. Então, os sentidos têm que ser controlados pelo poder da vontade, pelo poder do discernimento. É isso que as escrituras mencionam. O Katha Upanishad fala que sábio é aquele que escolhe, sábio é aquele que escolhe o que é bom, mas nem sempre aquilo que é agradável. Essa é uma tradução livre desse verso do Katha Upanishad. O sábio é aquele que escolhe o bom em vez de escolher sempre o agradável. Aquele que é tolo escolhe sempre o que é agradável, né, independente se é bom ou não. Então ele não quer saber se é bom ou não, ele escolhe o que é agradável. Então essa é a característica dos sentidos. Ele quer buscar aquilo que é agradável, mas nem sempre aquilo que é bom é agradável. Agora uma coisa, voltando mais para a psicologia da yoga, né, ainda com relação ao controle dos sentidos, porque o controle dos sentidos é o cerne da vida espiritual. Né? Os aspirantes têm que aprender a controlar os sentidos. Mas por que é tão difícil controlar os sentidos? O controle dos sentidos é muito difícil. As pessoas sabem disso. É necessário entender 2 coisas que vêm da psicologia da yoga, de Patanjali. Então, 2 coisas uma delas é chamada vasanas, a outra é chamada de samskaras. Existe uma confusão entre essas 2 coisas. Né? O que são vasanas? O que são samskaras? De acordo com a psicologia da yoga, todas as experiências que nós passamos na vida, boas ou ruins, elas criam samskaras. São impressões. Né? Toda experiência que eu passo cria impressões na mente. Essas impressões elas vão para o subconsciente. Então, todas as experiências elas criam esses samskaras. Essas impressões que vão para o subconsciente. Esses samskaras, estando já no subconsciente, eles, um conjunto de samskaras, né, ao longo do tempo, conforme eles vão se acumulando, eles criam outra coisa chamada vasana. O que são os vasanas? São as tendências ou inclinações. Então, assim, ações repetidas, experiências repetidas, no subconsciente, elas se cristalizam na forma de vasanas, na forma de tendências. Então, eu faço tanto uma coisa que ela cria uma tendência em mim, ela cria uma inclinação. Eu passo a agir daquela maneira. Então, isso são os vasanas. Agora, não são os samskaras que criam a perturbação da mente, as flutuações da mente, são os vasanas. Então, são os vasanas, de acordo com a psicologia da yoga, que causam as flutuações mentais, os vrittis. Então, as agitações mentais
são causadas pelos vasanas. Esses vasanas, eles ficam no nosso subconsciente e eles ficam ali por muito tempo, às vezes por vidas, né? As nossas tendências. Quando uma pessoa nasce, ela traz tudo isso com ela, as tendências do passado, os vasanas. Ela gosta de tal coisa, ela não gosta de tal coisa, às vezes sem explicação, mas isso se explica por causa dos vasanas. Os vasanas estão lá, né, conosco desde um passado longínquo. Muitos vasanas são criados na nossa própria vida atual, mas muitos vêm do passado. É por isso que é tão difícil a gente controlar os sentidos, né? Porque qualquer tentativa de controlar os sentidos é bloqueada por causa dos nossos vasanas. Os vasanas, eles são inclinações muito fortes. Eles fazem a gente fazer certas ações, mesmo que a gente não queira. A gente não quer fazer uma coisa, mas acaba fazendo. Por causa dos vasanas. Os vasanas, eles impulsionam as nossas ações. Eles são como se fosse a nossa própria natureza, né? Aquilo que nós somos como pessoa. O que os mestres falam? Os mestres da yoga falam. Nós temos para combater esses vasanas. Eu tenho que lutar com esses vasanas? Eles falam que não. Se você falar que o processo para você acabar com os vasanas, que eu vou traduzir aqui como desejos, né? Os vasanas como desejos, ou aversões, o processo para acabar com esses vasanas não é a luta frontal. Você não pode lutar com os seus desejos para acabar com os desejos. Para acabar com os desejos, para acabar com os vasanas, você tem que criar novos samskaras. Então, esse é o processo. Criar novos samskaras. Criando novos samskaras, esses samskaras vão se acumulando e vão destruindo os vasanas antigos. E vão criando novos vasanas. Então, de acordo com a psicologia da yoga, o processo da vida espiritual nada mais é do que criar novos samskaras. Por isso que você pratica meditação, japa, você busca a companhia de pessoas que são pessoas espirituais, você vai para lugares sagrados, porque com isso você está criando novos samskaras. E isso vai dissolvendo os seus vasanas do passado. Sempre existe aquela dúvida nas pessoas que querem superar alguma coisa do passado ou superar alguma coisa que perturba do passado, se ela tem que voltar para o passado ou não. Sri Ramakrishna, ele era enfático em dizer que a vida espiritual, ela tem o poder de dissolver as más ações. Não há necessidade de você voltar para o passado para dissolver as más ações. Essa é uma discussão que pode ser longa entre os psicólogos, né? Se é necessário voltar para o passado ou não. Sri Ramakrishna dizia que à medida que você caminha para o leste, o oeste fica para trás. O que ele quis dizer com isso? Que à medida que você faz as práticas espirituais, você purifica a mente, tudo que é ruim do passado vai ficando para trás. Você vai purificando a sua mente sem perceber. Quando você vê, você já purificou o passado, você não precisa mais voltar para ele. Basta você estar no presente fazendo as suas práticas espirituais. O que acontece muitas vezes é que a pessoa não tem prática espiritual, não sabe como gerar novos samskaras, então ela quer buscar a cura no passado. Mas Sri Ramakrishna dizia, jogue novos samskaras, e esses samskaras vai dissolver os samskaras do passado, os vasanas do passado. Tem uma ilustração muito boa que Swami Yatisvarananda deu para um discípulo, justamente sobre esse assunto. Ele falou, se eu tenho um tinteiro, que está todo sujo de tinta, hoje em dia não se usa muito tinteiro, nem da minha época é tinteiro, mas antigamente eles usavam tinteiro, e o tinteiro ele ficava sujo e ficava com crosta de tinta. E para você colocar nova tinta, você tinha que limpar o tinteiro. Qual é o processo de limpar o tinteiro? Eu tenho que pegar um pedaço de papel e ir limpando a tinta de dentro? Não. Para você limpar o tinteiro, basta você ir jogando água. Você vai jogando água e aquela tinta preta vai saindo, você deixa ela na torneira, até que a cor da água vai ficando cada vez mais clara e fica transparente. E quando a água está transparente, o tinteiro já está limpo. A mesma maneira com a nossa mente. A nossa mente é assim também. Você vai jogando a água das práticas espirituais, vai purificando a sua mente
E quando você vê, já não tem mais impureza, né? A sua mente já se purificou. Sem necessidade de você ficar olhando para trás, olhando para o passado, né? Você tem que olhar para o presente. Algumas dicas para desenvolver novos samskaras, né? A primeira delas é a autoanálise. É você sempre praticar a autoanálise. Isso faz com que você crie novos samskaras. Atenção consciente, que é muito conhecida no budismo como mindfulness. Né? A atenção consciente significa você estar sempre consciente em tudo que você faz, estar sempre no presente. Isso faz com que também você seja capaz de se observar cada vez mais e crie novos samskaras. A outra coisa é meditação. Swami Vivekananda, ele era muito enfático em dizer que a meditação é a prática espiritual mais elevada. Aquele que medita realmente ele está acelerando o seu progresso espiritual. Mas a meditação, ela não é fácil. Então é necessário você ter outras práticas antes de você praticar só a meditação. Porque é uma ilusão achar que você vai sentar e vai meditar imediatamente. Esse processo pode demorar, às vezes, anos. Mas existem práticas auxiliares que ajudam a gente a levar a nossa mente num processo meditativo, sem necessariamente você meditar em si, mas a sua mente vai ficando cada vez mais meditativa. Uma delas é a atenção consciente, a introspecção, a companhia santa. Companhia santa significa não apenas companhia de pessoas, pode ser companhia de livros sagrados também. Por exemplo, as escrituras. Porque você não vai ter um guru santo ao seu lado, né? Muito menos aqui em São Paulo, né? Não tem, é muito difícil você encontrar uma presença sagrada, assim, só se você for uma pessoa realmente abençoada e tivesse esse privilégio. Mas, na maioria dos casos, nós temos que buscar companhia santa nas escrituras sagradas, né? Nos livros sagrados. A prática do japa, que é a repetição do mantra, também é um poderoso meio de fazer a nossa mente se acalmar. E, por último, o mais importante é a graça divina. Né? Somente a graça divina que vai fazer a nossa mente se acalmar, em última análise. Então, nós temos que implorar por essa graça divina, rezar por essa graça divina, pedir intensamente a Deus por essa graça divina. Existem muitos episódios na vida de cada pessoa, né? Pessoa que tem fé, né? Que em momentos de desespero, em momentos em que a mente está muito perturbada, a pessoa faz uma oração sincera, né? Uma oração bem sincera para Deus, e ela sente que naquele momento vem uma calma, vem uma calmaria, e como se as coisas se abrissem, como se um caminho se abrisse. Decisões podem ser tomadas de forma mais clara. Isso tudo é feito da graça divina. Isso não vem assim por nossa própria vontade. É a graça divina que ajudou você naquele momento. Então nós temos que, sempre na nossa vida, não nos esquecer de implorar pela graça divina, sempre, porque a graça divina sempre está lá para nos ajudar. Mas nós não conseguimos ter contato com a graça divina justamente porque nós nos esquecemos dela. E nós nos apoiamos muito na nossa própria vontade, na nossa própria falso poder de resolver as coisas. Enquanto que aquele que se apoia mais na graça divina recebe muito mais da graça divina. Então, aprendemos a nos apoiar na graça divina, para receber essa graça divina. Swami Brahmananda falava que, uma frase famosa dele, ele falava que a graça divina está sempre soprando, né? Levante as suas velas. Essa era a frase dele. Por quê? Porque ele fazia um paralelo com o que Sri Ramakrishna dizia. Que Ramakrishna dizia que um barco está navegando no rio Ganges, e um vento está soprando. Se o barco não levantar a vela, o vento não vai conseguir levar o barco. Mas se ele levantar, ele pode ficar remando ali, remando, mas ele não consegue fazer o barco sair do lugar, porque o vento está muito forte, está empurrando o barco. Mas, no momento que ele levanta as velas, o próprio vento vai levar o barco, sem esforço. Então, esse levantar as velas significa você
se entregar para a graça divina, se entregar a Deus, né? No momento que você se entrega, a graça divina vem. Tem um livro chamado Imitação de Cristo, acho que muitas pessoas já leram esse livro, Imitação de Cristo, e uma frase que ele fala é que no momento que você for capaz de se entregar totalmente, sem reserva, nesse momento virá a graça divina, em abundância. Essa é a frase. No momento que você se entrega sem reserva, a graça virá a você em abundância. Então, o que significa se entregar sem reserva? Deixar de lado todo sentimento de ego. Né? Sem reserva significa deixar de lado o ego. Você se colocar tudo nas mãos de Deus. Isso é um estágio superior da vida espiritual. Quando a pessoa consegue fazer isso, ela já está no estágio avançado. Eu vou falar mais essa qualidade espiritual que tem que ser desenvolvida, mais 2 qualidades eu vou falar e vou terminar por hoje. Essa qualidade espiritual, que é a qualidade do destemor. Todos nós, né, vivemos na vida com um tipo de medo ou outro. Às vezes o medo é mais intenso, às vezes o medo é menos intenso, mas todos nós temos um tipo de medo. Tudo está enraizado no medo da morte. O medo da morte é a raiz de tudo. Nós temos medo da morte e o medo da morte cria vários outros tipos de medo. Você pode dizer que não tem medo, mas no momento crucial você vai sentir medo. Então o medo sempre está lá, de uma forma ou outra. Agora, Shri Krishna falava que o destemor, né, que abhi é destemor em sânscrito. Abhi é uma qualidade divina, né, uma qualidade espiritual divina. Então tem um verso do Bhagavad Gita, na verdade são vários versos do capítulo 9, em que ele faz uma série de qualidades divinas. E o destemor é uma dessas qualidades divinas. Então é uma das qualidades que nós temos que aprender a desenvolver, né, para manter a calma mental. É o destemor. Swami Vivekananda dizia que o medo é a raiz de todo o mal. Né? E ele falava que nós temos que aprender a ser destemidos. Ele falava que essa é uma das principais qualidades espirituais, o destemor. Vendo de um ponto de vista espiritual, por que o destemor ele é uma qualidade divina? Porque à medida que você vai se aproximando de Deus, você vai sentindo a presença de Deus, você vai sentindo que você pertence a Deus. Você vai sentindo a presença de Deus. E Deus, ele tem poder infinito e ele tem liberdade infinita. Então, algo que tenha poder infinito e liberdade infinita, ele não pode ter medo. Não existe medo em Deus. Ele é uma coisa que transcende todo tipo de medo. Então, à medida que você vai se aproximando de Deus, você vai também transcendendo o medo. Você vai sentindo cada vez menos medo. Menos medo da morte, menos medo das coisas da vida, medo dos golpes da vida. Você vai perdendo medo de tudo, porque você está se aproximando de algo que não tem medo, que não existe medo, que é Deus. Ou seja, Deus, ele é infinito e ele é totalmente liberto. Então não pode existir medo em Deus. Por isso que o destemor é uma qualidade divina, que nós temos que sempre cultivar. O destemor é uma qualidade sátvica. Outra qualidade sátvica que um aspirante espiritual tem que desenvolver, e é muito importante, é a paciência. A paciência é uma qualidade que talvez seja uma das mais importantes na sociedade que nós vivemos, que é a sociedade imediatista. Imediatismo é o nome de uma nova tendência da sociedade atual. Nós queremos as coisas imediatas, imediatamente. Eu quero isso imediatamente. Então eu separei aqui o que é o imediatismo. Imediatismo está no dicionário. É a tendência para a simplificação na maneira de proceder, dispensando mediações. Tendência a agir em função do que oferece vantagem imediata, sem considerar consequências futuras. Então isso é imediatismo. Ou seja, uma tendência geral que todos nós temos, né? Todas as pessoas estão tendo hoje em dia, de fazer tudo instantaneamente. Eu quero isso instantaneamente, eu quero fazer isso instantaneamente.
E em qualquer área que nós agimos, em qualquer área que nós trabalhamos, esse tipo de tendência faz com que a gente perca a paciência de forma muito rápida. Então, uma coisa não acontece rápido, já começa a perder a paciência, já começa a ficar irritado, nós ficamos inquietos. Nós não queremos ter o trabalho, por exemplo, de ler um livro, né? Você sentar e ler um livro inteiro. Isso é uma coisa rara hoje em dia entre os mais jovens, né? Você sentar e ler o livro inteiro. Isso exige paciência. Ainda com relação à vida espiritual, tem uma tendência também a você querer ter uma experiência imediata de Deus, uma experiência direta. Então, às vezes, eu tenho que fazer uso de uma substância porque eu quero uma experiência direta, eu quero uma coisa rápida. Isso é um fruto do imediatismo. Eu quero uma coisa instantânea. Mas o que os mestres falam? Os mestres falam o contrário, eles falam que não existe samadhi instantâneo, que é um processo gradual de desenvolvimento da mente. A sua mente tem que passar por uma transformação antes que você consiga ter essa experiência. Então não pode ser uma coisa imediata. Então as práticas espirituais têm que ser continuadas sem esperar resultados imediatos. Isso é uma coisa necessária, uma abordagem necessária para um aspirante espiritual. Quando você começa a fazer prática espiritual, não espere resultados imediatos. Coloque na sua mente que isso pode se estender por um longo tempo, mas não perca o seu entusiasmo. Então isso é uma maneira de você manter a calma mental também. Você não ficar sempre tentando medir o seu progresso espiritual. Hoje eu estou mais avançado, hoje eu estou próximo de alcançar a realização. Isso é uma coisa inútil, porque a realização de Deus, a hora que vai chegar ou não, é só Deus que sabe. Isso é uma coisa que depende da graça divina. Pode chegar hoje, pode chegar amanhã. O nosso dever é continuar com a nossa prática, sem a tendência ao imediatismo, superando a tendência ao imediatismo. Bem, eu vou parar por aqui hoje. Na próxima palestra, em outra oportunidade, eu posso continuar com as outras coisas que eu separei, que nos ajudam a elevar nossa mente. Namastê a todos, boa noite.